Olá! A gente vive num mundo onde a economia parece uma montanha-russa, né? Com altos e baixos que afetam todo mundo. Hoje, a gente vai mergulhar numa das maiores batalhas de ideias da história, a tentativa de entender por que, afinal, a economia tem esses ciclos. Essa é a grande pergunta, o mistério que tira o sono dos economistas há séculos. E não é uma questão só teórica, ela mexe diretamente com o nosso dia a dia, com empregos, preços, com tudo. Por que essa estabilidade parece tão escorregadia? Para a gente entender como se pensa sobre isso hoje, precisamos voltar no tempo. Vamos lá para o comecinho, quando esse quebra-cabeça realmente apareceu e começou a desafiar as mentes mais brilhantes da época. E o nosso ponto de partida é esse ano aí, 1825. Ele é super importante porque não foi só o início do capitalismo industrial como a gente conhece, mas foi também quando surgiu um tipo totalmente novo de crise econômica, uma que pegou todo mundo de surpresa. A crise britânica de 1825 foi um verdadeiro terremoto. Ela começou na Bolsa de Londres, mas logo se espalhou e paralisou a indústria. Foi a primeira vez que os pensadores olharam para aquilo e perceberam que não era um problema pontual, era um fenômeno novo, sistêmico e bem assustador. E foi aí que uma ideia-chave começou a tomar forma, a tal da periodicidade. Os economistas começaram a notar um padrão. As crises não eram acidentes aleatórios. Elas pareciam voltar de tempos em tempos, quase como se tivessem um ritmo próprio, um ciclo. Bom, se existe um ciclo, a próxima pergunta é por quê? E foi aí que a corrida para explicar esse fenômeno começou. E logo de cara surgiram duas teorias completamente opostas, dando início a um confronto intelectual que ia durar décadas. Então vamos lá. De um lado, a teoria da superprodução. A lógica parecia simples. A indústria ficou tão eficiente que começou a produzir muito mais do que as pessoas conseguiam comprar. Resultado, estoques gigantescos, preços despencando e empresas quebrando. Do outro lado, os economistas clássicos olhavam para isso e diziam: impossível. Para eles, toda a produção gera a renda necessária para comprar outra coisa. O problema não era excesso de tudo, e sim um desequilíbrio. Tipo, produzir chapéus demais e botas de menos. Era uma produção mal direcionada. E essa frase resume perfeitamente a visão clássica. Para eles, a questão central era a alocação de recursos. Se os produtores errassem a mão e fabricassem coisas que ninguém queria, aí sim teríamos uma crise. Mas uma crise geral, de excesso de tudo? Na cabeça deles, isso simplesmente não fazia sentido. Só que, claro, a história não para. O século XIX foi passando, novas crises foram estourando e cada uma delas trazia um tempero novo para essa discussão, forçando as teorias a ficarem mais sofisticadas. Olha só como a coisa evoluiu. Primeiro, a teoria da superprodução voltou com força, mas agora com um novo elemento, a distribuição de renda. A ideia era que os ricos não consumiam o suficiente e os pobres não tinham dinheiro para consumir. Anos depois, em 1836, uma crise nos Estados Unidos jogou luz sobre um novo suspeito, o sistema financeiro. Pela primeira vez, dinheiro, crédito e bancos entraram de vez na conversa. E lá para o final do século, o debate já era uma salada de frutas, com várias escolas de pensamento dando seus pitacos. E aí, surgiram novas vozes. Uma corrente de pensamento, por exemplo, dizia que o problema era o desequilíbrio entre os setores, tipo a indústria crescendo muito mais rápido que a agricultura. Já outra visão, mais crítica, argumentava que as crises não eram um bug do sistema capitalista, eram uma feature. Ou seja, pela própria natureza do sistema, esses ciclos de boom e colapso seriam inevitáveis. Esse debate rolou por décadas, com cada lado defendendo suas ideias. Mas aí aconteceu um evento tão brutal, tão devastador, que simplesmente quebrou o baralho e forçou todo mundo a repensar tudo o que se achava que sabia sobre a economia. A Grande Depressão, que começou em 1929, não foi só mais uma crise no ciclo. Foi um colapso profundo que durou anos e se espalhou pelo mundo todo. Ela parecia não ter fim, o que fez muita gente questionar aquela ideia de que a recuperação sempre viria naturalmente. As regras do jogo pareciam ter mudado para sempre. E foi nesse cenário de caos que surgiu John Maynard Keynes, com uma ideia que foi literalmente revolucionária. Ele disse: e se a economia puder ficar presa no fundo do poço? Ao contrário do que se pensava, ele argumentou que a economia podia sim entrar num equilíbrio ruim, com desemprego nas alturas, e ficar lá por tempo indeterminado. Não era mais um ciclo de sobe e desce, era a chance de ficar estagnado lá embaixo. E isso mudou tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a economia global se recuperando, o interesse nos ciclos voltou. Mas o debate já era outro. Aquela discussão mais filosófica, de argumento contra argumento, deu lugar a um novo jeito de fazer as coisas, com novas ferramentas.
O debate deixou de ser sobre o que eu acho e passou a ser o que os dados mostram. E aí surgiram duas grandes frentes de trabalho. A primeira, chamada de indutiva, é meio como um detetive que olha para uma montanha de dados tentando encontrar padrões e pistas. A outra, a teórica, é mais como um cientista, cria uma hipótese e depois vai para os dados para ver se ela para de pé. A era da análise de dados na economia tinha começado para valer. E isso tudo nos traz para hoje. Aquela batalha de ideias que começou lá em 1825 continua, só que agora com supercomputadores e modelos matemáticos super complexos. Mas a grande pergunta ainda está no ar. Com toda essa tecnologia, será que a gente finalmente decifrou o enigma dos ciclos econômicos? Ou será que a próxima crise já está ali na esquina, pronta para nos ensinar mais uma lição? Fica aí a reflexão.